Uma pessoa com deficiência passou num concurso público com um salário ótimo. Quanto é um salário ótimo para você? 15 mil? 20 mil? 30 mil? Então, é isso. Pessoa com deficiência passou no concurso para um salário ótimo. Era uma pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, igual a você, ou igual ao seu filho. Só que, na hora da nomeação, na hora da pessoa entrar em efetivo exercício da profissão e gozar das vantagens de ser um servidor público bem remunerado, a tranquilidade, a estabilidade, ele não pôde exercer o cargo. Disseram que a deficiência dele era incompatível com a função, com o cargo. E tiraram ele fora, depois dele ter passado todas as etapas. O que fazer nesses casos? Aguenta aí, que eu já te falo. Gente, esse exemplo que eu dei aqui, no início, aqui antes da vinheta, isso está acontecendo toda hora. Toda hora. E está acontecendo por dois motivos. Principalmente com o argumento de a deficiência da pessoa é incompatível com o cargo, ou seja, esse cargo não pode ser bem desenvolvido, essas funções, essas atribuições não podem ser bem realizadas por pessoas com esta deficiência em particular, ou então dizer que a pessoa não é deficiente. Porque depois que a pessoa passou na cota para deficiente todas as fases, etapas do curso, tem uma última etapa que eles colocam lá uma junta médica que vai dizer se a pessoa é deficiente ou não. A pessoa já tem um diagnóstico, foi tratada a vida inteira com um especialista, tem relatórios da vida inteira dela, e TEA ela tem desde que nasceu, e apesar disso vem a junta médica dizer que a pessoa não tem a deficiência e que, portanto, ela está reprovada no concurso porque ela saiu das cotas das PCD e passou a integrar a ampla concorrência e o que inviabilizou a aprovação dela. Ou seja, depois que a pessoa está aprovada, eles dizem que a pessoa não está mais aprovada. E o engraçado é que essa questão da deficiência, você vê na maioria dos editais que eles pedem para você se inscrever nas cotas, você já tem que provar, já tem que mandar o diagnóstico e não sei o quê. Só depois é que eles deferem a inscrição nas cotas, né? E depois ainda tem mais um filtro. E os argumentos são tão fajutos para poder afastar a pessoa do cargo público que parece que é um preconceito de Estado. Parece que os caras do Estado, não, eles fazem porque a lei obriga a reservar as cotas, mas parece que o desejo deles é não contratar a pessoa. Mas hoje, o objeto desse vídeo, eu falei aqui de duas situações em que eles afastam os autistas e as pessoas com deficiências do cargo público, e uma delas dizendo que não é deficiente, porque eles fazem lá um novo exame, e em outros casos porque dizem que a deficiência é incompatível com a função. Hoje o tema é especificamente a alegação de que a deficiência é incompatível com a função. Vamos imaginar que você é um autista de nível de suporte 1, né? E que você passe no concurso para técnico administrativo, está lá nas suas atribuições, que é prestar, sei lá, serviços para tal departamento, produzir relatórios, checar documentos, fazer checklist e tal. E aí, você passa no concurso e por alguma razão, na última etapa, eles dizem, não, a sua deficiência não é compatível com a sua função. Aí, tem dois argumentos fortíssimos que você deve usar, porque você não deve desistir do seu cargo público, cara. Você passou, você tem direito a exercer a condição para a qual você passou. E se por acaso não tiver, você não vai entregar os pontos sem luta. Você tem que lutar pelos seus direitos. Porque se você não exercer os seus direitos, alguém vai tirar proveito dele por você, alguém vai exercer por você no seu lugar. Você tem que lutar. O primeiro grande argumento, você vai procurar um advogado ou a defensoria, naturalmente, para defender o seu concurso. Você passou, foi aprovado. E agora não querem deixar você entrar dizendo que o cargo é incompatível com a deficiência? Me diz aí. Primeiro argumento. Você fez uma prova para técnico administrativo. Estou dando um exemplo aqui. Poderia ser analista, judiciário, poderia ser, sei lá, um agente comunitário de saúde, poderia ser várias outras funções. Então, você prestou um concurso para um cargo específico, não é? Não é verdade?
Você acertou o mínimo de questões, porque veja, quando você participa na cota da pessoa com deficiência, você não pode errar a prova toda, tem um mínimo que você tem que acertar. A nota de corte vai ser menor porque você está concorrendo com menos gente, só com as pessoas com deficiência. Então a nota de corte tende a ser menor do que a nota de corte na ampla concorrência, mas todos têm que acertar o mínimo. Todos têm que demonstrar a proficiência mínima. E essa proficiência mínima, aquele mínimo que tem que acertar, é para demonstrar que você tem condições de exercer o cargo. Então, se você passou, é porque você tem condição de exercer o cargo. Principalmente, atenção, principalmente se não houver obstáculos físicos. Mas mesmo quando há obstáculos físicos, existem tecnologias assistivas, tecnologias que o poder público está obrigado a colocar à disposição da pessoa com deficiência para que ela bem realize o trabalho das suas atribuições do concurso, do cargo que ela prestou. Então, veja, se a pessoa é cega, você não vai dizer que o cara não pode ser técnico administrativo porque é cego. Porque tem braille, tem softwares de computador, tem como adaptar. Você não pode, porque você não quer gastar com adaptação, dizer que a pessoa está excluída do concurso. Agora, existem casos em que faz algum sentido a incompatibilidade, mas são raros esses casos, tá, gente? E eu nem sei totalmente se não tem um jeito de fazer um ajuste, uma adaptação ali dentro do serviço público. Um exemplo que eu vou dar aqui é a pessoa que presta um concurso para um cargo dentro de uma dessas instituições de segurança pública, polícia, por exemplo, e ela tem que manusear, é da função que ela está prestando o concurso, que ela tem que manusear uma arma, e ela não tem a mão, ela não tem esse membro para poder manusear a arma. Aí eu acho que tem um sentido, mas eu brigaria mesmo assim, tá? Não, mas eu não tenho, você me bota numa escrivaninha para eu fazer outra coisa, porque tem muita gente que passou para essa mesma função e que está exercendo funções administrativas. E algumas delas também se tornam deficientes durante o exercício da atividade policial, que é perigosa, a pessoa sai de combate, se machuca e vai para outra função. Então, eu até nesses casos, eu insistiria, né, se eu fosse o interessado, ou se fosse o advogado do interessado, mesmo nesses casos. Mas a questão é que na maioria dos casos em que eles dizem que não há compatibilidade, o argumento é frágil, porque a pessoa já provou, passando no concurso, ela provou que é capaz de exercer aquela função. Porque a prova serviu para isso, para aferir isso. E muitas vezes tem uma fase de treinamento, um curso, e o que parece é que eles querem evitar que a pessoa entre no serviço público. Então, gente, primeira coisa, primeiro grande argumento, a prova, o sistema de aferição da minha proficiência para o exercício do cargo já foi testado durante o concurso. A minha aprovação no concurso significa exatamente que eu tenho condições de exercer essa função, seja qual é a função que for. Esse é um argumento muito forte. Segundo argumento, como é que o Estado vai poder provar se você mover uma ação judicial contestando o afastamento do certame da pessoa com deficiência que foi aprovada em concurso ao argumento de que há uma incompatibilidade da deficiência com o cargo? Como é que o Estado vai provar nesse processo, na Justiça, que você não tem condições de fazer? No processo judicial, é possível produzir muita prova, é possível colocar filmagens, ouvir como testemunha pessoas com deficiência que exercem o mesmo cargo, ainda que seja em outro órgão, outra cidade, outro estado. É possível nomear um perito para dizer, é possível colocar essa pessoa com deficiência para simular uma atividade diária, corriqueira, própria da função para a qual ele foi aprovado. Ou seja, esses dois argumentos são argumentos muito bons e muito provavelmente, se você um dia for excluído, preterido de um concurso com essa alegação de incompatibilidade da deficiência com o cargo que vai exercer, certamente vai poder usar esses dois argumentos contratando um bom advogado ou a Defensoria Pública.
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se o vídeo foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que dê essa moral para a gente e que também clique no sininho para ser notificado de outras produções e também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.